Gênesis capítulo 2, verso 18 diz o seguinte: E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os seus nomes a todo gado, às aves do céu, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. O verso 24 diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, por esse culto, pela tua palavra, meu Deus, que temos oportunidade de compartilhar. Ela é a verdade, é o alimento, meu Deus, espiritual que precisamos nessa noite. Queremos ouvir a tua voz. Por isso, meu Deus, nos livra de toda distração, meu Deus, de toda inquietação, de toda sonolência, de todo cansaço. Renova o nosso ânimo, a nossa atenção, meu Deus, para que estejamos sensíveis à tua voz, ao teu mover, ao teu ensino. Estamos aqui por tua causa, estamos aqui pelo Senhor. Por isso te pedimos mais uma vez, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. E se você crê nessa oração, diga amém. Se você puder, dê um forte aplauso ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida. O tema que vamos abordar nessa noite é sobre família. Amém? Deus tem falado muito ao meu coração sobre esse tema. E desde final de dezembro, mês de janeiro, Deus tem me incomodado a falar durante o ano de 2023 e trabalhar na agenda da igreja e também, nas palavras ministradas na igreja a respeito desse tema família. E não é por acaso que nós escolhemos como o nosso primeiro evento, o nosso primeiro seminário de ensino desse ano, que vai ser o seminário de cura e libertação da família, como família sendo o tema central. Nós vemos que a família, ela tem sido muito atacada, as famílias têm sido muito, vamos dizer assim, desrespeitado esse conceito, e a igreja é uma instituição que Deus tem levantado para trabalhar esse tema de uma forma bíblica, de uma forma, séria, e eu sei que é direção de Deus soprando sobre esse lugar para trazer esse tema. Toda palavra que Deus traz para a igreja é para que a igreja seja alertada ou para que ela se posicione diante de tal tema, de tal temática, vamos dizer assim. Então, preste atenção, porque Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Quantos creem? E aqui, nesse texto que nós lemos, no livro de Gênesis, que fala do princípio de todas as coisas, nós vemos o texto
no qual Deus define essa instituição tão importante. A família bíblica, a família tradicional, é plano de Deus. E quando nós lemos esse texto, Deus faz o homem, e a partir do momento que Deus faz o homem, Ele mesmo reconhece, Ele diz, olha, não é bom que o homem esteja só. Deus então decide criar a mulher a partir do homem, e naquele momento Deus dá uma direção, Ele diz assim, portanto deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá, se apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Esse texto é o texto em que Deus, Ele constitui o casamento, a família. É nesse texto que Deus define esse propósito maravilhoso que se chama família para a humanidade. Portanto, a família tradicional, a família bíblica é plano de Deus. Durante toda a palavra, nós vemos a importância que Deus dá a essa instituição. A família é plano de Deus desde o início da criação do homem. A Bíblia deixa claro isso quando Deus reconhece que não era bom que o homem estivesse só, e que ele um dia deixaria seu pai e sua mãe e unir-se-aria a uma mulher, como eu já falei. Portanto, Deus sempre sonhou que o homem, e quando eu falo homem, eu estou me referindo a homem e mulher, vivesse em família. A família é uma instituição importante, criada por Deus, assim como a igreja também é uma instituição importante. E Deus, Ele não fala aqui de qualquer família. Deus fala na sua palavra e traz princípios para a família tradicional, aquela formada pelo homem e pela mulher. Quando se casam, e que naquele momento em que se casam, eles começam a constituir essa sociedade chamada casamento, essa instituição chamada família. E eu chamo isso de família tradicional bíblica porque Satanás tem tentado incutir, ele tem tentado trazer para essa sociedade pós-moderna conceitos equivocados de família. Vivemos hoje em uma sociedade em que a sua postura tem contribuído cada vez mais para a destruição dessa importante instituição criada por Deus, chamada família tradicional. E isso vem de uma forma muito sutil. Muitas vezes, através de um posicionamento cada vez mais liberal por parte da sociedade com relação ao conceito família, com relação aos hábitos, aos princípios de um casamento, aos princípios que um homem deve cumprir dentro de um lar, aos requisitos que uma mulher deve cumprir dentro de um lar. Por exemplo, há um posicionamento cada vez mais liberal com relação à liberdade, com relação à fidelidade. Hoje, há muitas matérias jornalísticas, há muitas novelas, há muitas situações criadas na grande mídia que trazem, sabe, esse posicionamento distorcido, liberal, com relação, por exemplo, à infidelidade conjugal. Alguns casamentos já vivem essa realidade. As pessoas são casadas, mas decidem ter um relacionamento aberto. Quem já viu isso? Pouca gente, então acho que é só eu que estou vendo notícia, né? Talvez o que você tenha para ouvir hoje não seja muito confortável. Mas nem sempre a palavra de Deus ela é confortável. Quando há um desconforto é porque ela está agindo, ela está
transformando. Amém? Quantos creem? A infidelidade conjugal tem sido banalizada, tem sido normal. A ideia do divórcio sem culpa é a que tem sido disseminada. O que é o divórcio sem culpa? As pessoas divorciam sem como trocar-se de roupa. Os relacionamentos têm se tornado, sabe, sem lastro, sem os alicerces, sabe, bíblicos, e isso tem trazido essa ideia de: se eu não gosto mais, eu divorcio, caso de novo; se eu não gosto, eu divorcio, caso de novo. E é isso que nós temos visto. Pessoas casando, separando muitas vezes. E isso sem culpa alguma, sem remorso nenhum. Um posicionamento cada vez mais liberal com relação ao casamento ou a não oficialização dele. Muitas pessoas decidindo seguir uma vida a dois, sem o compromisso, sem a bênção religiosa e muito menos sem a oficialização, a oficialização diante de um juiz. Coisas que antes chocavam, hoje já não chocam tanto. Nós vemos a cada dia a estabilidade conjugal, que deveria ser uma regra, se tornando uma exceção. Uma exceção. Casamentos que deveriam durar estão terminando no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Você sabia que quase metade dos casamentos, eles têm terminado antes dos 10 anos? Antes de completar 10 anos de matrimônio, as pessoas têm se divorciado quase pela metade. De cada 100 casamentos, metade se desfazem. A maioria dos casais, 56%, estão se divorciando antes de completar 15 anos de união. Ou seja, a estabilidade conjugal, que deveria ser uma regra, se tornou uma exceção. Se você fizer uma pesquisa hoje, poucos casais chegam com 15 anos de casado. Poucas pessoas que vivem maritalmente se casam. Sem esses princípios bíblicos, a sociedade está fadada ao fracasso. Sabe por quê? Porque a sociedade é reflexo de todas as famílias que a constituem. Portanto, na medida em que a família é desestruturada, corrompida, o mesmo passa a ocorrer com a sociedade. Diga misericórdia. Mas Deus te trouxe aqui porque Ele tem solução para o teu casamento, se você tem vivido dias de crise. Deus te trouxe aqui porque Ele tem a família como um plano perfeito para que você viva nesse tempo. Vemos a cada dia a realização pessoal, sabe, sendo o foco da vida das pessoas, em detrimento da construção familiar. Muitos jovens têm preferido viver uma vida individual ao convívio familiar. Muitos jovens não desejam mais casar, porque se decepcionaram, porque os pais divorciaram, porque os avós divorciaram. Não desejam mais constituir família, porque se decepcionaram com os pais ou com eles mesmos. E não desejam mais casar por conta disso. Como se o casamento e a família não fosse um projeto de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você ouça: família é projeto de Deus para a sua vida. E se você não quer viver esse projeto, problema seu, você vai sofrer. Mas o propósito de Deus para a sua vida é família. É família.
Muitos jovens têm decidido não ter mais filhos, nem casar, porque querem focar no estilo de vida individual, egoísta. O ativismo profissional, o corre-corre diário, a necessidade de realização pessoal, tem feito com que se torne comum, ou o desejo de não casar mais, ou a exclusão do cônjuge do casamento não, da agenda diária. Então, a prioridade que os casamentos e os cônjuges têm vivido é o quê? É a sua vida profissional. É os seus planos pessoais. E não tem como você manter um casamento vivendo planos pessoais. Porque o casamento é um plano para você viver a dois. Quantos filhos hoje só veem os pais no final de semana? Nós temos visto a cada dia os meios de comunicação em massa que têm pregado conceitos defeituosos de família. Ou tornam aquilo que para Deus e sua palavra é anormal como algo normal e aceitável. A classe política que tem cedido à pressão midiática, aos interesses do ativismo progressista, e tentam por debaixo dos panos aprovar leis que ferem a dignidade da família tradicional bíblica. É o que nós temos visto. E uns dos poucos refúgios da família tem sido a igreja. Uma das poucas instituições que tem lutado, por essa família tradicional bíblica, são as instituições religiosas. É a igreja do Senhor. E é por isso que é tão importante abordarmos esse tema hoje. Sabe por quê? Porque hoje tem muitos casamentos se desfazendo. Hoje tem muitas pessoas se divorciando, se separando. Hoje tem muitos filhos sendo abandonados. Hoje, tem muitas pessoas querendo viver aquilo que, é prazeroso à sua carne, que não quer responsabilidade, porque família exige responsabilidade. Compromisso de casamento exige responsabilidade. É manter aquilo que eu assumi diante de Deus, doendo ou não doendo, sofrendo ou não. Não é uma decisão em cima de um sentimento, hoje eu gosto, amanhã eu não gosto mais, eu separo, não. É governar a vida pelo um princípio. E na palavra Deus criou o casamento, mas não criou o divórcio. O divórcio é a criação do homem. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem com esse direito de escolha, o livre-arbítrio. Mas isso não significa que Deus, Ele não planeja para o homem um projeto. Isso não significa que Deus não determina princípios e prioridades para nós. E muitos de nós, homens e mulheres, esposos e esposas, temos muitas vezes falhado nesse cuidado com a família e do casamento. E eu, como pastor, que atendo muitos casais, que trato o casamento, que recebo casais no gabinete, geralmente, o problema familiar, o problema no casamento vem porque as pessoas não entendem que na vida existem prioridades. E que a família tem um lugar especial dentro da importância da nossa vida. Quantos estão entendendo? E que quando você
não prioriza o que você deve priorizar, ou quando você tira a família do lugar que ela tem que estar na sua vida, você acaba sucumbindo, você acaba levando, sabe, o teu lar à falência. Muitos de nós não temos compreendido isso, e não priorizar o que precisa ser priorizado tem sido um grande erro. Temos colocado a família no lugar que não é dela. Não temos dado muitas vezes a devida atenção a esse projeto de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, diga assim: família é projeto de Deus. Repita, diga para o outro, diga assim: família é projeto de Deus. E ela tem um lugar de prioridade na vida de todo homem e de toda mulher. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quem tem que estar em primeiro lugar da nossa vida? Quem? Deus. E em segundo lugar? Família. Mais especificamente para quem é casado, quem tem que estar em segundo lugar? Quem é? O cônjuge, não é isso? E em terceiro lugar? Os filhos. E em quarto lugar? As demais coisas. Trabalho, lazer, amigos, hobby. Mas pastor, o senhor já ensinou isso muitas vezes aqui. Eu acho que eu devia ensinar pelo menos uma vez a cada 3 meses. Porque a maioria das vezes que eu atendo pessoas no gabinete pastoral, ou que eu observo casais, famílias que estão em dificuldade, é porque ou o homem ou a mulher não conseguem entender que tem coisas na vida, que tem prioridades na vida, que não podem ser negociadas. Quando não respeitamos essa ordem de prioridade em nossas vidas, nós atuamos contra o princípio de Deus, contra as prioridades que Deus definiu. E o preço dessa inversão de prioridades custa muito caro. Quando você, que foi criado por Deus para fazer o que Ele definiu, sai desse plano, priorizando o que Ele não colocou para você priorizar, você vai quebrar a cara. Quando não respeitamos essa ordem de prioridade em nossas vidas, atuamos contra esse princípio. E aqui eu quero de forma prática citar alguns exemplos. Por exemplo, quando colocamos algo na frente de Deus, isso se chama o quê? Idolatria. Quem tem que estar no primeiro lugar na vida de um homem e de uma mulher de Deus? Quem é? É Deus. Mas todas as vezes que algo toma o lugar de Deus na nossa vida, as consequências vão vir. O Senhor mesmo diz na sua palavra: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é de meio coração. Não é quando Ele te abençoar, não é. Ame o Senhor de todo o teu coração. E isso significa, coloque Deus em primeiro lugar da sua vida. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar da nossa vida, nós estamos cumprindo com o propósito dele. O interessante é que muitos reconhecem Deus como a autoridade máxima do universo, mas não colocam Deus como prioridade máxima de suas vidas. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que tirar Deus da prioridade da nossa vida
traz consequências terríveis. Por exemplo, há um episódio em que a nação de Israel, na ausência de Moisés, ela começa a adorar um bezerro de ouro que eles mesmos constroem com suas mãos, porque Moisés havia subido o monte para buscar a Deus e havia demorado 40 dias do monte. E quando Moisés chega, ele se desespera, porque ele sabia que viria juízo de Deus sobre a nação. E Deus, ele age de uma forma muito dura contra o povo. O texto diz que a terra consome aqueles idólatras, porque idolatria não agrada a Deus. Um outro exemplo que nós podemos tirar é quando nós colocamos o trabalho na frente da família, invertemos também essa ordem de prioridade, e não temos tempo para a nossa família. E essa é uma decisão muito comum aos homens. Tem muito homem que pensa que se matar de trabalhar vai manter a família, que um bom salário vai sustentar um casamento, e isso é um grande engano. Pois se fosse verdade isso, os ricos não se divorciariam. O trabalho é importante, é bíblico, mas ele precisa ocupar o lugar correto na sua vida. Quem aqui é estudante de medicina? Levanta a mão. A medicina é algo que consome muito tempo, né? Não é? E eu tenho visto muitas vezes ela tomando o lugar da família na vida de muitos casais, de muitas famílias. Você que está aqui nessa noite, está ouvindo essa palavra, Deus está trazendo luz sobre situações que você vai enfrentar lá na frente. Não há sucesso profissional, social, financeiro, que justifique a destruição da tua família e do teu casamento. Uma outra situação é quando nós colocamos a formação profissional, um sonho, no lugar da família. Uma outra situação é quando colocamos os filhos no lugar do cônjuge. Essa é uma decisão muito comum entre as mulheres. Depois que nasce o filho, o marido fica de escanteio. Quando o homem arruma um trabalho bom, que ele está ganhando muito, ele deixa a família de escanteio, a mulher de escanteio, né? Vai em casa passear às vezes, né? Mas às vezes quando nasce uma criança, um filho, geralmente a mulher tem essa dificuldade de manter essa mesma atenção ao marido, ao cônjuge. E todas essas são situações em que as prioridades não são obedecidas. Não vai funcionar. Quando invertemos a ordem de prioridade, é como se nós feríssemos o plano de Deus, quebramos o equilíbrio familiar e, consequentemente, consequências, maldições se manifestarão. Para toda quebra de princípio há um remédio, e esse remédio se chama maldição. Nós já sabemos disso. A maldição foi criada por Deus e serve como remédio para as decisões erradas que tomamos em nossas vidas. Deuteronômio 30:19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Quem está propondo a bênção e a maldição no texto? Quem é? É Deus. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. A gente pensa que a gente carrega uma responsabilidade só sobre a nossa vida, né?
Quando você toma uma decisão e quebra um princípio de Deus, um princípio familiar, você está colocando em risco não só a sua vida, mas a vida da tua descendência, dos teus filhos. Há muitos filhos hoje que sofrem as consequências de famílias que se desestruturaram, sabe, na sua árvore genealógica. Consequências emocionais, consequências financeiras, consequências espirituais. Há filhos que não acreditam mais na família como projeto de Deus, porque no seu lar, no lar onde ele foi criado, a família se desintegrou, se degenerou, se desfez. Esses dias eu via um psicólogo falando, ele dizia que o divórcio, ele é um trauma maior do que a morte de um dos pais. Você sabia disso? Que quando um casamento se desfaz e aquele casal tem filhos, aquilo para a criança emocionalmente é mais danoso do que quando um dos pais falece. A família é projeto de Deus. Construir uma família, restaurar uma família só traz benefícios. Primeiro porque é plano de Deus para todo homem. Sendo assim, quando você constitui família, você está cumprindo o propósito de Deus nessa terra. Você está vivendo o propósito de Deus na sua vida. Segundo, constituir família só traz benefício porque existem promessas de Deus que só são alcançadas através do casamento. Eu quero deixar claro aqui que não casar não é pecado. Paulo fala isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 8, ele diz: digo, porém, aos solteiros e viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, solteiros, tá? Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Olha o que o texto diz. O celibato é uma exceção. O casamento é plano de Deus. E existem promessas de Deus que só alcançaremos através do casamento. Inclusive na área financeira. Há bênçãos financeiras que nós só vivemos quando nos unimos a alguém e construímos uma família, queridos. Constituir família só traz benefícios porque a família contribui decisivamente na formação social dos filhos. O que você acha que é mais saudável? É um filho ser criado com pai e mãe? Ou um filho ser criado por avó, por um pai só, ou por uma mãe só? Quem já divorciou, eu sei que tem pessoas que estão aqui que já divorciaram, sabem do que eu estou falando. A dificuldade que é, o trauma que é, as consequências que isso traz na vida de uma criança. Porque a família, esse projeto, contribui decisivamente na formação social dos nossos filhos. Porque pai, ele vai prover proteção, correção e projeção na vida de um filho. Todo filho que é criado com ausência paterna, ele vai sofrer ataques nessa área. Ele vai ser um filho desprotegido. Quem está prestando atenção? Ele vai ser alvo fácil de pessoas abusadoras. Esses dias eu vi um vídeo de um abusador, confesso.
E a pessoa perguntava como era que ele escolhia as vítimas. Ele dizia assim: quando tinha uma presença paterna forte perto, eu não me aproximava. Porque pai é proteção. Você sabe aqueles meninos destrambelhados que tem aí, que não tem juízo, que vive a vida como se não houvesse amanhã? Não tem uns camaradas assim, principalmente homem, né? Ou às vezes mulher também. Por trás geralmente tem uma ausência paterna, porque faltou correção, porque faltou ensino. Filho que não sabe tomar decisão, falta de paternidade, muitas vezes. Porque o pai é quem ensina o filho a projetar o futuro, é quem encaminha o filho. Pai é proteção, correção e projeção. Quando falta mãe, falta nutrição. Mãe é nutrição, é relacionamento, é laço, é afeto. Quando uma família ela cumpre o seu papel, nossos filhos se tornam homens e mulheres equilibrados. Porque a família, ela tem um papel decisivo na formação social e espiritual de todo indivíduo. Construir família só traz benefício porque aprendemos a ser mais amorosos, companheiros, e nos momentos difíceis teremos em quem nos apoiar. Em quem nos apoiar. Porque a família proporciona esse apoio no momento de dificuldade. Há muitos homens que chegam numa certa idade, deixam a família, vão viver as aventuras, né? 40 anos ali para cima. Largam os filhos, abandonam a esposa, a companheira da vida. E quando chega no final da vida, sabe o que acontece? Fica só. Quantos homens vivem assim? Só. Não tem ninguém para cuidar. Às vezes você tem alguém que chega, e a família do... Não, abandonou e agora os filhos não querem saber mais dele. A esposa casou de novo, tem a família dela. E acabam terminando a vida sozinhos. Constituir família só traz benefício, por último, porque nos sentiremos completos, amados e compromissados com Deus em fazer o bem. Isso é que um ambiente familiar sadio, bíblico, proporciona. É através da família que nos sentimos completos, amados e compromissados. Pastor, eu vivo num lar, eu tenho uma casa, mas na minha casa ninguém é amoroso, companheiro, não me sinto completo, amado. Lá ninguém tem compromisso com Deus. Isso não significa que a tua família não pode ser restaurada. Ela pode sim. Você talvez tenha um projeto familiar que distorceu um pouco, que não tem vivido o que deveria viver. Mas a família traz sim benefícios, e eles são preciosos. Quantos testemunhos tremendos, queridos, de restauração nós não temos visto e vivido aqui na igreja. Quantas pessoas que chegaram com um casamento completamente destruído, dormindo em quartos separados, dormindo em outra casa, pessoas que
sabe, não tinham consideração nenhuma um pelo outro, e foram deixando Deus trabalhar, e foram entendendo o propósito da família, e foram compreendendo o plano de Deus, e foram permitindo que o Espírito Santo trabalhasse no seu lar, e Deus foi transformando, e Deus foi curando, e Deus foi libertando. Mulheres que chegaram aqui completamente desesperadas, porque não sabiam mais o que fazer com o marido, e hoje servem a Deus junto com o marido e com os filhos. Esses dias eu ouvi um testemunho tremendo de uma mulher que converteu, mas o marido não. E ela ia para a igreja, se arrumava, deixava a roupa dele passada, pronta. Vamos, meu marido. Não, não vou não. E ela vinha para a igreja. Ia ter um seminário, um congresso, comprava a pulseira do marido, vamos ter um seminário lá sobre família. Dava a pulseira. E às vezes o marido não ia. E ela começou a orar pelo marido. E começou a pedir oração pelo marido na igreja que ela fazia parte. E aí um dia, esse marido decidiu ir na igreja. Se converteu. Foi no encontro. Foi transformado. E ele conta essa experiência que no encontro com Deus alguém veio e disse, falou o nome dele, ele não conhecia essa pessoa e disse, você está aqui, e deu um forte abraço desse homem. Mas quem é você? Ele falou, não, eu sou alguém o qual sua esposa pediu oração, e há muitos meses eu tenho orado por você, e hoje você está aqui, fruto da intercessão e da perseverança da sua esposa. Quantos casais Deus não tem restaurado? Casais que chegaram aqui completamente destruídos, os filhos completamente, sabe, emocionalmente frustrados, e Deus restaurou, porque família é projeto de Deus. Repita isso, diga família, diga minha família é projeto de Deus. Talvez você tenha um casamento que não está indo bem, Deus pode restaurá-lo. Talvez você já foi casado e hoje não pensa mais em casar, Deus pode restaurar e te dar uma nova família. Pastor, eu desacreditei, eu acho que eu tenho que passar a minha vida, né, só. Se é a direção de Deus, amém, como o apóstolo Paulo fala. Mas se você sente que não cumpriu o teu propósito na área familiar e viveu uma frustração, Deus pode sim fazer com que você viva esse grande projeto chamado família. Amém? Fica de pé no teu lugar. E há muitas famílias que têm enfrentado muitas dificuldades, muitos problemas, muitas adversidades, casamentos. E eu vou orar por você. Nós estamos encerrando o culto. Eu pedi para você ficar de pé para parecer que a gente está terminando, né? Igual um pastor muito famoso fala. Mas eu vou orar por você. Mas a minha oração, a oração da igreja, ela só vai agir na tua vida se você, no teu coração, decidir mudar. Se você decidir lutar pela tua família e pelo teu casamento. Ou se você decidir lutar por você, né? Se você um dia pretende constituir família. Esse é o momento.
Eu quero convidar a vir aqui na frente as famílias. Se você está com a tua esposa, vem até o altar. Eu vou orar por você. Se você tem passado por dificuldades, ou não, se você quer apresentar uma família diante do Senhor, apresente alguém que você conheça, que esteja passando por dificuldade também, além de apresentar você. Pode vir mais para frente, por gentileza, para que todos possam se aproximar do altar. Aleluia. Glória a Deus. Pode vir. Digno dessa canção, só tu és. Enquanto a gente adora, você pode vir até o altar. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Apresente sua família diante do Senhor. Apresente seu casamento, sua vida, seus filhos. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Põe a mão no teu coração e faz essa oração comigo nessa noite. Eu vou te ajudar. Diga assim: Senhor, hoje eu te peço perdão se eu tenho falhado em não priorizar ao Senhor e a minha família. Se eu tenho, meu Deus, errado, eu te peço perdão. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida, da minha casa, da minha família. Diz: Senhor, sopra um novo tempo sobre o meu lar, sobre a minha família, sobre o meu casamento. Que haja, Senhor, reconciliação, perdão,
equilíbrio, paz, Senhor, no meu casamento e no meu lar. Eu quero, Senhor, viver esse projeto que o Senhor tem para mim, chamado família. Me ajuda, Senhor, me dá sabedoria, graça, para que a cada dia a minha família possa estar mais perto do Senhor, porque eu não abro mão, meu Deus, de ter o Senhor governando a minha casa. Diga mais, diga: toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos e a conduz conforme a tua vontade e o teu querer. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Dê um abraço na sua família, no seu cônjuge, nos seus filhos. Se teu cônjuge não está aqui, chega em casa, dá um abraço nele e diz: esse projeto é nosso. Amém. Valoriza a tua família, valoriza o teu casamento. Há pessoas, queridos, que estão há muito tempo na igreja e não casaram ainda. Vai no cartório essa semana, dá entrada nesse casamento. Tem mulher dando cotovelada em homem aí, hein? Casa para você ser abençoado, sai da fornicação. Amém? Deus vai restaurar muitas famílias esse ano e vai usar a sua vida para isso. Amém? Deixa eu orar pela tua vida, Pai. Obrigado, Senhor, por cada família que aqui está, por cada casamento. É o propósito do Senhor, meu Deus, para a vida dos teus filhos. A família é bênção. A família, meu Deus, tem muitos benefícios. Que cada um desses benefícios, meu Deus, sejam alcançados pelos teus filhos. Meu Deus, dá a cada um sabedoria, graça, para que eles, meu Deus, sejam firmes, sejam convictos, meu Deus, nesse propósito. Que toda obra do diabo, meu Deus, contra as famílias que aqui estão, contra as famílias, meu Deus, de Brasileiro, da Solândia e Cobirra, caia por terra agora em nome de Jesus. Nós intercedemos pelas famílias das nossas cidades, representadas pelas famílias que aqui estão. E desde já, meu Deus, aplicamos o sangue de Jesus sobre as famílias, sobre os casamentos, sobre os filhos. E queremos declarar, meu Deus, que Brasileia, Epitaciolândia e Cobirra terão, meu Deus, famílias estruturadas para a glória do Senhor. Filhos, meu Deus, obedientes ao Senhor e que amarão ao Senhor, porque verão dentro do lar, meu Deus, a tua presença, a tua palavra, os teus princípios. Guarda a vida dos teus filhos que aqui estão, abençoa-os, meu Deus. Dá uma semana de paz, de conquista. Dá uma semana, meu Deus, debaixo do teu cuidado. Abençoa a tua igreja, meu Deus. Os prospera em tudo. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Levanta tua mão direita para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com você hoje e para todo sempre. E você diz amém. Dá mais um forte aplauso a Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Vai na paz.